A gravitação desempenha vários papéis no universo no qual vivemos e no nosso mundo também. É claro que o primeiro papel é bem simples. É de atrair os objetos em direção ao centro da Terra. Esse papel Aristóteles já percebera há muito tempo, que os objetos caem em direção ao centro da Terra. Mas isso é muito simples. A gente entende tudo. Galileu entendeu bem esse fenômeno e entendeu mais ainda o movimento dos projéteis, objetos lançados sobre a superfície terrestre, o seu movimento. Esse é o primeiro papel. Colocar objetos dotados de massa em movimento. Isso por conta da interação do objeto com a Terra. O objeto tem uma massa, a Terra tem uma massa, e eles se atraem. Claro que a Terra não se move, ele tem uma massa muito grande. É o giz que se move, por exemplo, quando ele cai. Este é o primeiro papel, provocar a queda dos objetos. Mas essa é uma análise muito pobre. A gente não se dá conta da relevância da interação gravitacional em relação a muitos processos, como, por exemplo, a formação das estrelas. Mas existem papéis reservados à gravitação em cada canto do universo. Nós vamos falar aqui de mais 3 papéis. O primeiro papel relevante, como Newton entendeu, é de ser responsável pela dinâmica de sistemas. O que são sistemas? Um conjunto de astros, um conjunto de objetos no céu. E aqui nós não estamos falando de 1, 2, 3, não. Que pobreza! Nós estamos falando de milhões de objetos num sistema. Sim, um sistema pode ser como um sistema binário, 2 estrelas apenas, orbitando em torno de um centro comum, o seu centro de gravidade. Esse é um sistema simples, só de 2 objetos, de 2 estrelas. Mas nós podemos falar, sim, da galáxia como um sistema. E aqui, a gravitação tem um papel muito relevante. Eu tenho aqui uma ilustração de uma galáxia, e agora nós estamos falando de um sistema que tem cerca de 100 bilhões de estrelas. A nossa própria galáxia, a Via Láctea, tem 100 bilhões de estrelas. E o movimento de cada constituinte da galáxia, grosso modo as estrelas, esse movimento é regido pela gravitação universal, pela teoria da gravitação universal. Observemos agora esse outro sistema nessa ilustração aqui. Nós estamos aqui falando do sistema solar, que para alguns se trata de apenas alguns planetas, algumas luas que orbitam em torno dos planetas, mas não. Nós estamos falando de milhões e milhões de objetos. Cometas, por exemplo. Temos uma região na nossa galáxia que tem milhões de cometas. O fato é que
a dinâmica de todos os sistemas existentes no universo. Pode ser um sistema binário, 2 estrelas, pode ser de 3 estrelas, ou de um aglomerado globular contendo 100 mil estrelas, ou um número menor de estrelas. Pode ser a galáxia como um todo, pode ser o sistema solar. A dinâmica, o movimento de cada parte de um sistema pode ser entendida à luz da teoria da gravitação universal. Assim é que, em princípio, se eu sei a posição de um meteorito hoje, ou de um meteoro, em princípio, eu posso saber, posso prever a sua posição a qualquer instante de tempo, no passado e no futuro, a partir da teoria da gravitação. Então, esse é um papel muito importante, porque ele ocupa um papel central na dinâmica de sistemas. Sistemas simples, 2 objetos, 3 objetos, 100 mil objetos, 100 bilhões de objetos. O movimento deles pode ser entendido à luz da teoria da gravitação, porque a gravitação ou a força gravitacional é o ingrediente essencial no entendimento do movimento de cada parte de um sistema, não importando o tamanho desse sistema. Muito bem. Esse é um papel. O outro papel da gravitação, e esse é muito importante, e nem sempre a gente se dá conta disso, é o seguinte: muitas vezes a gravitação tem um papel fundamental no sentido de concentrar a matéria numa certa região do espaço. Sim, é por isso que existe o nosso mundo. As suas partes não estão soltas pelo espaço. A matéria se aglutinou formando a Terra. E essa aglutinação, formando um objeto compacto do tamanho da Terra, quem é responsável por essa aglutinação? A força gravitacional. Ela atrai a matéria, formando objetos compactos, como a Terra, como Marte, Júpiter, ou o Sol, o que é mais importante, as estrelas. O que a gravitação faz? É como se ela reunisse toda a matéria existente numa certa região do espaço e concentrasse a matéria. Sim, é a gravitação que é responsável pela formação das estrelas, do Sol. E uma vez concentrada, aí a gravitação é terrível, porque ela procura reduzir o tamanho dos objetos. Esse é um papel curiosíssimo da teoria da gravitação. Não fora o spin dos elétrons, não fora a interação eletromagnética entre os átomos na Terra, nós já teríamos sido reduzidos a pó. A Terra estaria pequenininha. Por quê? A força da gravitação atrai tudo, concentrando cada vez mais a matéria. Outras forças têm que intervir. Senão, a gravitação reduz tudo a um ponto. Esse é um papel importantíssimo. Ela é responsável pela formação de grandes, pequenos aglomerados existentes no universo. Um dos mais importantes, porque nós conseguimos ver, são as estrelas. O Sol. O Sol existe porque existe a gravitação.
porque ele começa a brilhar, isso é uma outra questão. Antes dele começar a brilhar, ele tem que formar uma grande massa, uma grande quantidade de matéria. E quem consegue isso? A gravitação. Porque ela é uma força de longo alcance e ela consegue atrair toda uma matéria numa região, formando aglomerados pequenos, grandes. Mas o fato é que o Sol só emite luz porque essa grande quantidade de matéria foi provocada pela gravitação. Então, esse é um papel muito importante da gravitação. Formar aglomerados. Grandes aglomerados de massa são capazes de, depois de um certo estágio, emitir luz, de forma que até a luz que nós vemos pode ser entendida, sim, como também uma consequência da gravitação. Porque uma grande massa de matéria só começa a produzir luz depois de um certo estágio do processo de evolução estelar. E nos primeiros estágios do processo de formação estelar, tudo que existe de importante é a gravitação. Portanto, a gravitação está presente em cada canto do universo. Onde você olha, você está percebendo os efeitos da gravitação. É claro que, num primeiro momento, tudo que a gravitação faz é reunir a matéria. Mas depois ela continua atuando no sentido de reduzir o tamanho dos objetos. E com isso vai provocando reações no interior das estrelas. De forma que se poderia dizer que não só a luz, como a formação dos elementos químicos, é uma consequência da atuação da gravitação em relação a estes aglomerados da matéria. Esse é um papel importantíssimo da gravitação, porque toda a alquimia do universo depende da gravitação. A formação de todas as estrelas depende da gravitação. A formação das galáxias depende da gravitação. É, portanto, uma força que está presente em cada canto do universo. Finalmente, vamos falar de um outro papel da gravitação, que é o papel da gravitação no universo como um todo. Ora, sabemos hoje, de acordo com esse desenho, de acordo com este desenho que eu tenho aqui, mas também vamos ver essa ilustração, o universo é um universo em expansão. Se eu estou aqui, Hubble descobriu que todas as galáxias estão se afastando de nós. Todas. Com uma velocidade que é proporcional à distância de nós. Ou seja, essa que está muito longe está muito mais veloz do que esta aqui, que está mais perto. Ora, o que nós entendemos hoje? É que o universo está em expansão. O universo está em expansão. Einstein foi o primeiro a utilizar a sua teoria geral da relatividade, que é uma teoria da gravitação, para entender o universo. Um primeiro papel da gravitação em relação ao universo é que
É claro que os objetos que estão mais longe sentem um efeito da atração gravitacional dos demais. Portanto, o que se esperaria é que o universo estivesse em expansão, mas desacelerado. A força da gravitação dos objetos aqui iriam desacelerar estes corpos, digamos, galáxias, né? Que são mais facilmente observadas. De forma que gravitação tem um papel importantíssimo na cosmologia, para entender os movimentos do universo. Descobrimos recentemente que existe algo conhecido como matéria escura. Descobrimos também a energia escura. E de acordo com essa teoria, onde nós entendemos que existe uma energia conhecida como energia escura, mas é uma energia curiosa, porque ela é responsável, na verdade, pela aceleração do universo. É claro que a gente não entende qual a relação entre energia escura e outras formas de energia, mas, de qualquer forma, nós hoje sabemos que existem duas forças, né, que impulsionam o universo. Uma no sentido de atraí-lo e outra no sentido de acelerá-lo. Uma no sentido de desacelerar e a outra no sentido de acelerar o universo. De qualquer forma, o fato é que para a gente entender muitas coisas a respeito do universo, nós devemos recorrer à teoria da gravitação na formulação de Einstein. Ou seja, a teoria da gravitação, que é a teoria geral da relatividade, é um ingrediente essencial na cosmologia.